Bom dia, pessoal. Bom dia, sintonizadores. Todos bem? Deixa eu fixar o assunto de hoje aqui. Prosperidade profissional. Bom dia, Ana. Muito frio aí? Deixa eu convidar um pessoal aqui também para participar da live. Nossa, hoje está bem geladinho. A ideia hoje, pessoal, é falarmos sobre prosperidade nos outros três campos, que é o profissional, o financeiro e o afetivo, que as três coisas se conversam a partir do pensamento de sintonia. Quando o sintonia ele começa a trabalhar com a questão de prosperidade no pessoal, que foi o que eu falei terça-feira, ele passa pela liberdade, que nós conversamos na semana anterior, e também falamos sobre a questão do conhecimento e da consciência que nós temos das situações. Bom dia, Carlos, tudo bem? Quando nós vamos falar da questão do financeiro e do profissional, ligado ao afetivo também, nós temos que entender que o nosso profissional ele está muito ligado hoje com a leitura que nós fazemos de mundo. Entenda que até um tempo atrás as pessoas, quando eu ia trabalhar em alguma empresa, eu me submetia à vontade, à necessidade do patrão. Então era o patrão quem definia o horário, era o patrão quem definia o que eu ia fazer e eu era avaliado pelo patrão. Hoje esse processo mudou. Hoje esse processo ele está numa outra linha, num outro pensamento, numa outra direção. Então, ao mesmo tempo em que o funcionário vai para uma entrevista e o patrão avalia, o funcionário também avalia aquela empresa, aquele ambiente de trabalho. E isso causa um desconforto, um distanciamento muito grande. Já falei isso em alguns lugares, em algumas outras palestras ou live, ou até mesmo dando aula, que a maioria dos jovens hoje se colocam no mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Bom dia, Denise. Bom dia, Valéria. Se colocam de uma forma diferenciada. E o que é essa forma diferenciada? Hoje, por mais que muitos jovens não tenham capacitação técnica, eles têm um conhecimento de mundo diferente do nosso. Então, nós temos duas realidades para o mercado de trabalho, digamos assim. Eu estou falando primeiro do funcionário em relação do líder, do chefe, do patrão em relação ao funcionário, e depois eu vou inverter esse ponto de vista, tá bem? Bom dia, Ivanete. Quando o funcionário vem para uma entrevista, quando ele vem para se colocar naquela vaga, ele entende que ele hoje é quem vai dar resultado financeiro para aquela empresa. Então ele sabe que independente de mérito isso, nós temos que entender hoje que o funcionário, que a pessoa que vai trabalhar, ela tem respaldo legal para muitas coisas. Então, tem fundo de garantia, tem seguro-desemprego, tem um monte de possibilidades. E mais do que isso, esse jovem, essa pessoa, esse profissional, ele se vê como capaz.
Para você conseguir preencher uma vaga hoje, e várias empresas têm me falado a mesma coisa. Bom dia, Adriana, bom dia, Lu, bom dia, Everton. Para preencher uma vaga de trabalho hoje, a maioria dos líderes das empresas, dos chefes, tem tido uma dificuldade muito grande. Ou porque a pessoa não é muito qualificada, ou quando é qualificada exige um salário muito alto, ou quando encontra o meio termo, aquele funcionário e aquele indivíduo ele é concorrido por outras empresas também. E aí entra nessa discussão toda. E onde entra a prosperidade nisso? Vou inverter o papel. Cada um de nós que trabalha com parceria em relação ao trabalho, que trabalha como autônomo, que trabalha como funcionário ou que está buscando trabalho. Conhecimento é a base de tudo. Depois, e vou entrar em umas áreas que a gente não conhece muito, depois que a forma de selecionar um candidato para o vestibular mudou também a forma de selecionar pessoas para o mercado de trabalho. Então, quando eu era mais jovenzinho um pouco, as pessoas eram escolhidas ia para a faculdade fazer uma prova de português, matemática, aquilo normal do vestibular. Hoje o Enem, ele quer conhecimento geral, ele quer ver como que o jovem se coloca diante de situações do cotidiano. Ele quer entender como o jovem se coloca diante, e isso passou a ser chamado dentro das empresas de resiliência ou de adaptabilidade. Como o jovem se adapta àquela situação específica. A grande parte das empresas mais estruturadas passam a fazer teste de personalidade ou teste de avaliação de caráter ou teste de avaliação de várias situações a partir da necessidade da empresa para avaliar aquele funcionário. E a prosperidade, ela volta de novo no mercado de trabalho a partir do conhecimento. Então, quando eu vou buscar alguém para trabalhar comigo, eu quero alguém que tenha uma visão do todo. Precisa não ser técnico, mas precisa ter uma visão de mundo. Precisa saber conversar, precisa saber se relacionar, precisa saber sair das situações conflitantes. E como que é para você? Como que é para você que está me ouvindo agora se colocar e entender o mercado de trabalho? Hoje, para quem tem um nível, uma faculdade ou um nível melhor de colocação, existem várias ferramentas, que é o LinkedIn, que exige ali relacionamento. Tem as empresas de recolocação, os recursos humanos, ou as empresas de recolocação mesmo, que fazem vários testes, várias provas, várias avaliações, várias entrevistas. Eu estou com alguns clientes que estão passando por 4, 5, 6 testes ou entrevistas para uma vaga de emprego. Até um tempo atrás, até aí 5, 10 anos atrás, não era dessa forma, não era desse jeito. Como que você está vendo isso? Cada uma das fases das entrevistas é com uma área da empresa. Então, primeiro é com o dono da vaga, depois é com o CEO, aquele que manda na empresa toda, depois é com recursos humanos, depois é com a área junto com recursos humanos, com a área de psicologia, para ver se aquela pessoa vai responder. Então, são várias fases. E o conhecimento de si e do mundo é extremamente importante. Nós estamos entrando numa nova sociedade que está se formando. E essa sociedade, ela não quer mais a pessoa totalmente técnica, ela quer uma pessoa que seja capaz de solucionar problemas e oferecer propostas. E esse é o nosso ponto de vista. Esse é o ponto de vista que nós devemos assumir na nossa vida. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Já me diga se o som tá bom, que ontem eu tive problema com o microfone.
Minha voz tá meio de quem acordou agora, tá bem frio. Bom dia, Gra, bom dia, Ariel, bom dia, Eliane. Então a ideia é mais ou menos essa. Quando nós formos selecionar ou ser selecionado, para que realmente nós estamos querendo aquela pessoa? Nós temos que definir qual que é eu enquanto funcionário, eu enquanto colaborador, qual que é o meu papel dentro da empresa? Qual que é o meu papel dentro daquela empresa que eu me candidatei? Eu vou ser só uma mão de obra ou eu vou ser realmente um colaborador? Algumas empresas, alguns mercados, algumas classificam o funcionário como colaborador. Mas ele é realmente um colaborador ou ele é só um repositor? A ideia do colaborador, ele vem numa outra perspectiva. Então, eu que sou funcionário, eu estou me colocando como um colaborador ou estou me colocando como um repositor, como um trabalho técnico? Para eu que estou contratando, qual o perfil profissional que eu realmente quero daquele profissional? Nós temos que entender que as relações de trabalho estão mudando. Eu estou com 3 situações dentro da minha empresa hoje. Eu estou com uma pessoa que é contratada, com CLT. Eu estou com uma pessoa que é colaborador. Isso, interrompeu aqui. Eu estou com uma pessoa que é colaborador, que é parceiro, e eu estou com um estagiário. Para cada um deles, existe um relacionamento. Hoje, o mercado de trabalho, as leis trabalhistas, me dão um poder, eu até comentava isso esses dias atrás, me dão um poder de domínio muito grande na vida de quem é CLT. Dentro da ideia do CLT hoje, eu determino os horários e como eu quero que aquela pessoa trabalhe. Isso é horrível. Muitos dos direitos que antes a pessoa tinha não tem mais, está na mão do contratante. Então, você saber de todas as possibilidades que você tem, te dá condições de avaliar o que você quer, tanto da empresa, se você é o funcionário, o colaborador, ou se você é o contratante, o líder, o chefe, o patrão, daquilo que você vai querer do teu funcionário, do teu colaborador, daquela pessoa que você está contratando. Então, os papéis eles têm que ser muito bem definidos. Muito bem definidos. Porque isso passa inclusive pela gestão profissional, financeira e estrutural da sua empresa. Eu estou com 3 pessoas na minha equipe. O que eu quero de cada uma delas? Eu estou com 3 cabeças diferentes para 3 funções diferentes. O que eu quero de cada uma delas? Aonde eu quero chegar com essas pessoas que trabalham para mim? Então eu tenho que deixar muito bem claro isso. Vocês estão entendendo que antes, eu trabalhei já em supermercado, eu trabalhei em loja de confecção e passei por várias funções dentro dessa loja. Eu trabalhei dentro de uma empresa multinacional, 2 empresas multinacionais. Eu trabalhei em colégio. E em várias dessas empresas, inclusive multinacional, o papel não era tão bem definido. Em algumas situações, o funcionário, eu no caso, me sentia lesado, em outros eu me sentia agraciado por algumas coisas. Então, era exigido muitas coisas de mim que eu não tinha sido contratado para fazer. Mas sabiam da minha capacidade, começavam a exigir isso. Hoje não dá mais para ficar fazendo tudo isso. Entenda que a sua empresa ela tem que ter papéis bem definidos, salários bem definidos, acordos bem definidos, para que as coisas possam fluir. E nos relacionamentos são iguais. Entende
que as relações estão mudando neste sentido? Entende que hoje, se você for autônomo, a tua história é diferente de se você for chefe, por exemplo? Quando eu era autônomo e eu não tinha ninguém trabalhando comigo, ou tinha no máximo a Ana Paula, a minha estratégia de trabalho era uma. Hoje, semanalmente, eu tenho que pensar aquilo que eu vou conversar com as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que definir o tempo todo aquilo que vai ser trabalhado comigo. E entenda, a minha empresa não é grande. Somos eu e mais 3. Só que eu quero chegar em um lugar maior. Então, eu ter claro os papéis meu e das pessoas que estão comigo em detrimento de um futuro é muito importante. Quantos de vocês planejam as ações de vocês? Quantos de vocês planejam, colocam no papel aquilo que vocês querem? Quantos de vocês colocam o que é o dia a dia da empresa? O que cada um vai fazer? Ontem ainda eu mandei para a galera que trabalha comigo 3 folhas de projeção de atividades que cada um vai responder dentro do que faz para a gente se reunir e conversar hoje em vista de um planejamento. E é uma empresa pequena. Então, entenda, se você tem planos, se você tem projetos, tanto enquanto funcionário, enquanto colaborador, ou enquanto líder, enquanto chefe, tem que planejar, tem que se organizar, tem que pensar o que eu quero, aonde eu quero chegar e quais os passos para isso. Quando as coisas começarem a acontecer dentro daquele seu planejamento, qual que é a sua estrutura para você se organizar em relação ao que está acontecendo? Quando a sintonia começou a acontecer de uma forma muito grande, eu tinha noção do que eu queria, então foi muito fácil. Quando a pandemia aconteceu, eu tive que parar de viajar, eu tive que parar de atender fora, eu tive que parar de dar curso presencial, eu consegui muito rapidamente me reinventar. E eu estou falando de mim, mas existem outras empresas também que conseguiram, dentro desse processo, se reinventar. Eu conheço pessoas no grupo de alunos, de clientes, que conseguiram se reinventar. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem, que neste novo projeto de mundo, nessa nova sociedade que o Sintonia diz que está se formando, não tem mais lugar para nós taparmos buraco ou darmos jeitinho brasileiro. Cada vez mais nós estamos sendo monitorados por nós mesmos e pelas situações. Então, o banco, ele tem condições ali de monitorar toda a sua questão financeira, todo o teu movimento financeiro. As pessoas que trabalham comigo, ou com você, de uma certa forma, elas têm como monitorar todo o nosso movimento, toda a nossa atividade, tudo que está acontecendo. Então, não tem mais espaço para aquela brecha, não tem mais. Então, se você quer entrar profissionalmente, financeiramente, afetivamente, numa nova sociedade, num novo projeto de mundo, você precisa se planejar, você precisa se organizar. E se você não tem ainda esse planejamento, essa organização, se faz urgente. A minha sugestão é que você olhe para você, olhe para a sua empresa, que você olhe para o seu produto, seja ele qual for, seja um serviço ou seja um produto mesmo, e se coloque diante desse produto dizendo o que eu vou fazer para atingir a meta que eu quero. E aí, energeticamente, planejar. O Sintonia, ele é quântico. Isso que eu estou falando para vocês, não é um trabalho de coaching, é um trabalho quântico. Então, eu quero
que o meu elétron, eu quero que a minha energia saia dessa camada, que as camadas atômicas, eu quero que saia dessa camada A e vá para a camada G. Só que para dar esse pulo, ele precisa gastar energia, porque existe uma gravidade. Então, o núcleo do átomo, ele tem uma gravidade e ele segura essa energia que vai sair daqui e vai se deslocar mais longe dele. Um foguete que vai sair da Terra, ele tem que gastar uma energia muito grande para impulsionar ele, para ele sair da gravidade da Terra. Feito isso, ele vai depois por impulsão. Se a tua empresa, ou se você, enquanto funcionário e colaborador, quer sair deste lugar que você está, você tem que gastar energia. E você tem que saber aonde você quer chegar. Isso não é coach. Isso é energia. Isso é planejamento energético. E talvez aí muitos coaches erram, porque vai trabalhar só com o mental. E não é só o mental. O mental, ele faz uma parte de carregar o corpo inteiro. É a mesma coisa que eu pegar o foguete e colocar gasolina nele e falar, vai para onde? Precisa de toda a parte elétrica. Ou então eu trabalhar toda a parte elétrica dele e não botar combustível para fazer ele sair da gravidade. Existe uma massa, que somos nós, que precisamos sair do nosso lugar, sair da nossa zona de conforto e ir além. E para isso precisa energia. E o Sintonia trabalha com energia. O Sintonia, ele entende a energia. Então, se você de repente é coach, se você trabalha com psicologia, se você trabalha com esses esquemas, que quer fazer a mudança de vida do teu cliente, entenda de energia, entenda dessa impulsão. Se você quer lançar o teu produto, se você trabalha com marketing digital, ou se você trabalha como, vou pegar o João Farrapa, que tem um produto de televisão, aonde você quer chegar? A Eliane Câmara, que tem uma retífica, aonde você quer chegar? A Carla, que tem um escritório, aonde você quer chegar? Eu, que tenho uma empresa que trabalha com curso e trabalha com atendimento, eu sou a minha empresa. Aonde eu quero chegar? Então eu tenho que planejar o ponto final. É uma flecha. Se eu lançar a flecha para qualquer lugar, ela vai acertar qualquer coisa. E é qualquer coisa que você quer? Não. Então tem objetivos bem claros. Se você quer uma empresa, foque na empresa que você quer trabalhar. Se você é líder, chefe, contratante, entenda o perfil do funcionário, do colaborador que você quer. E se você é autônomo, entenda aonde você quer chegar. Se você financeiramente está numa situação complicada, entenda quais os passos que você vai ter que dar para ver aonde você vai chegar. A minha sobrinha, ela trabalhava numa empresa e ela teve um atrito dentro da empresa, ela resolveu sair. E aí, para não ficar parada, ela começou a vender doce, vender esse tipo de coisa. E conversando com ela, eu falei, aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? E aí ela colocou metas bem definidas. E para ela atingir aquela meta, ela teve que aumentar a produção ou criar outros produtos. E aí ela foi fazendo testes, sugeri para ela trabalhar com produtos por cada dia da semana. E essa visão de trabalhar com cada dia da semana fez com que as pessoas também se programassem. Então hoje eu vou estar oferecendo um empadão. Na terça-feira, na quarta-feira eu vou estar oferecendo um bolo salgado, na quinta-feira um pão recheado com linguiça, por exemplo. E as pessoas se planejam para aquilo e começaram a experimentar. As vendas dela aumentaram muito.
E ela está chegando aonde ela gostaria de chegar muito mais rápido. Mais do que isso, olha, me salivei agora. Ela criou um produto que eu não tinha visto no mercado ainda. E esse produto, que é um bombom, que não tem no mercado ainda, a não ser na mão dela, está vendendo muito. E eu falei, patenteia isso, louca. Então, quando você se planeja, quando você se organiza e organiza também o seu cliente, quando na terça-feira eu ofereço um produto, quando eu na quarta-feira ofereço outro produto, quando eu na quinta-feira ofereço outro produto, automaticamente eu organizo a minha linha de trabalho, a minha linha de produção e organizo também a cabeça do meu cliente, tá? Grazi perguntando. Para isso, primeiro preciso decidir o que quero para o futuro e focar nele, colocar no papel. É bem isso, Grazi. Ter metas bem definidas e não ficar mudando o tempo todo, correto? Correto. Então, assim, entenda, vou falar de mim. Quando eu comecei a trabalhar com o Sintonia, eu falei, nossa, eu quero ensinar isso. Porque eu já dava curso de outras práticas, eu dava curso de radiestesia, eu já dava curso de floral. E quando o Sintonia começou a acontecer, eu falei, eu quero dar curso disso. Então, eu estruturei todo o Sintonia, muitos estudos de caso, foco no meu cliente, resultado com o meu cliente, e o meu resultado, ele chegou praticamente a 100% de resultado. Nesse processo, eu organizei o método e comecei a dar cursos. E esses cursos, eles começaram a ser divulgados. Então, eu falei assim, nossa, agora que eu estou dando curso, eu quero criar o curso para vender ele online. E quando eu comecei a estruturar isso para estar com o presencial e estar com o online, mais os atendimentos, veio a pandemia. E aí eu tive que recuar com o presencial, mas o meu foco no online ainda continuou. E hoje eu tenho 2 linhas de curso online. Eu tenho um curso que são aulas gravadas e o aluno assiste a hora que quer. E eu tenho o curso presencial, como eu estou fazendo aqui, só que dentro da sala do Zoom, aonde todo mundo se conversa. E aí, o planejamento que eu tinha, ele continua acontecendo. Agora, daqui a pouco eu volto com os cursos presenciais, continuo com os 2 cursos online, e eu estou ainda vendo mais uma possibilidade em relação aos cursos. Então, quando as coisas começam a acontecer, se não tiver uma estrutura, a gente se perde. Quando não tivermos foco, a coisa se perde. Então, se você trabalha com uma técnica terapêutica e quer dar curso, foque nisso. Se você quer aumentar daqui a pouco a sua abrangência, se você acha que você pode melhorar o mundo com aquilo que você oferece, coloque isso como meta. Ajudar a mudar a cabeça das pessoas com aquilo que eu pratico, que é o que eu faço com Sintonia. Então, falar do curso de Sintonia, vender o Sintonia, fazer as lives terças, quintas e sábados, é uma forma de buscar a mudança de consciência das pessoas para que elas entendam que a sociedade está mudando e é urgente isso. Muitas pessoas não têm condições de fazer o curso ou não querem fazer o curso. Mas eu sei que muitas pessoas não assistem a live agora, só que quando estiver voltando para casa à noite, coloca no carro e vai ouvindo essa live, vai ouvindo essa fala. Então eu tenho públicos diferentes. Agora de manhã, muitas pessoas estão se preparando para ir para o trabalho, ou já estão no trabalho e entra, tem uma noção do que é e sai. Entra, tem noção do que é e sai. E durante o dia, nos momentos de folga, muitas pessoas vão vendo as lives. E isso me dá uma satisfação muito grande, porque de uma certa forma eu estou colocando um pouco mais daquilo que eu acredito
para as pessoas pensarem. Eu não estou colocando a minha ideia na cabeça delas, mas eu estou fazendo elas pensarem. Então imagina voltando do trabalho, a pessoa ouvindo essa live e repensando, nossa, no meu trabalho eu estou me sentindo oprimido. Eu trabalho, mas eu não ganho pelo que eu faço. Então vamos mudar de trabalho para você ganhar por aquilo que você faz. Então, quando você começa a se planejar, você tem condições de mudar de trabalho, você tem condições de ganhar mais e você tem condição de ser mais feliz, que é o que eu pretendo falar nas próximas semanas. Então, planejar, ter um olhar naquilo que você é, nas tuas liberdades e no teu projeto de futuro é fundamental. Vamos pegar a liberdade que eu falei na semana passada. Se eu tenho um pensamento livre e eu trabalho numa empresa com um pensamento pequeno, é extremamente complicado de eu evoluir. Se eu trabalho numa empresa em que eu estou lá pelo trabalho, pelo salário, pelo vale-refeição e pelo vale-transporte, eu estou exigindo muito pouco de mim. Eu estou me nivelando para baixo. Então, por mais que você não tenha uma faculdade, um curso técnico, e você tem conhecimento de resolução de problemas, se valorize mais. Tem uma parábola que eu gosto muito. Ela fala assim que tinha uma empresa muito grande, uma fábrica de carros, ou uma empresa muito grande, que parou a linha de produção porque deu um problema nas máquinas. E aí chamaram vários mecânicos, vários técnicos, e ninguém sabia mexer naquela máquina, não arrumava o problema. E daí, uma pessoa conversando com o seu João ali da esquina, que tinha uma lojinha que consertava, sei lá, liquidificador, falou, mas eu tenho como resolver isso. E todos os outros técnicos cobravam, sei lá, 10 mil para ir lá resolver o problema. E ele falou, eu resolvo o problema, mas eu quero 100 mil reais. Falei, se você resolver o problema, eu te pago 100 mil reais. E aí ele foi lá, abriu uma portinha, mexeu num parafuso, fechou a portinha e falou, liga a máquina funcionou. E aí o cara falou, mas eu não vou pagar 100 mil porque você mexeu um parafuso. Ele falou, especifica isso na nota para eu colocar lá. Ele falou, tá. Todos os técnicos colocavam, abri máquina, montei máquina, engraxei. Ele falou, ele colocou na nota assim, conhecimento, 0. Estratégia, 0. Mexer no parafuso certo, 100%. Então, é esse 100% que você tem que ter dentro daquilo que você faz. É esse 100% de mexer no parafuso certo que você tem que se colocar. É esse 100% de você dar o resultado que muitas pessoas não esperam. É você ir lá e colocar toda a sua energia no conhecimento da máquina toda e no parafuso certo. Então, é esse o papel que a empresa quer hoje. A maioria das empresas, elas não se preocupam em pagar caro. Quantos de nós não pagamos caro por uma resolução de problema? Eu tive problema no meu fogão esses dias atrás, que ele não estava acendendo, e me cobraram horrores para vir aqui. E aí veio um cara e ele falou assim, olha, você tem que trocar esse fogão. Por quê? A chapa já, não sei o que tem, Eu falei, teu fogão ele está bem conservado, mas essas peças que são fundamentais são extremamente caras. Se você trocar essas peças, vai ficar 70% do valor de um fogão novo. Compra um novo. Eu não vou te cobrar por essas peças. E aí eu paguei com muito bom gosto para aquela pessoa que veio e me deu clareza e não quis trocar peça nenhuma. E os outros orçamentos, todos, cobraram visita,
fizeram orçamento, cobravam peça e nenhum deles foi sincero comigo. Então, essa pessoa que veio, eu estou indicando para outras pessoas, porque é uma pessoa confiável. Estão entendendo como que funciona? E isso é o boca a boca. Ele não me vendeu a maior parte de serviços dele, mas ele me vendeu confiança. E será que você está passando confiança para o seu cliente? Tá? Deixa eu ver o que mais de perguntas aqui. Ô Sérgio, seja bem-vindo. Carla, Sandra, Solange. O fato de escutar as orientações do Paulo, o João falando, nos cursos que a Carla assiste, temos a noção da estrutura de remar na mesma direção com o mesmo foco. O Sintonia faz isso. A Carla, esposa do João, ela fez o curso de Sintonia. Eu trabalhei num desses cursos que ela fez, a visão do profissional. Que o Sintonia, ele trabalha tanto o físico, como a empresa, trabalha de vários aspectos. E olhar para o energético da sua empresa faz toda a diferença. Carla Meneghini. Bom dia, amados. Excelente mês de julho a todos. Bom dia, Carla. Sandra Maffini, verdade, honesta. Tem que passar a credibilidade. E é bem isso mesmo. Então, qual que é o nosso papel dentro deste processo? Qual que é o papel que nós estamos executando enquanto colaborador, enquanto funcionário, enquanto líder, enquanto chefe? Tá? Então, avaliemos isso, foquemos no ganhar mais, foquemos no ter qualidade de vida, foquemos num bom relacionamento afetivo, social, financeiro, profissional, que isso tudo faz parte. Então, avalie a sua vida, avalie se você quer mudar de vida ou se a sua zona de conforto está legal para ti, porque a partir do momento em que você quiser mudar e você tiver foco, tem como fazer isso, tá? Então tem como orientar, mesmo que você não tenha qualificação desejada. O exemplo que eu dei da minha sobrinha e o exemplo que eu dei do cara do parafuso são pessoas que não têm, entenda, tá? Que não tem um estudo sistêmico, técnico, mas tem um um conhecimento do sistema. Então, ela sabe produzir, a minha sobrinha, só faltava para ela organizar aquilo que ela produzia. E isso, o Sintonia conseguiu fazer. Então, se você acredita que você tem condições de ir mais, vem fazer o curso de Sintonia, procura um terapeuta sintonizador. Aqui no grupo tem a Solange Villani, tem a Carla Farrapa, tem a Ivanete, tem várias pessoas que entendem deste processo. Como o João falou, a Carla está dando uma orientada boa no processo que eles estão tendo na empresa deles e a coisa está acontecendo. Então, se você quer se tornar autônomo e quiser se tornar terapeuta, tem o curso de capacitação para se tornar um terapeuta sintonizador. Se você já tem a sua empresa e quer qualificar energeticamente a sua empresa, tem o curso do Sintonia. Então, olhe para isso, olhe para as suas possibilidades. Às vezes, o que falta é só você ter coragem de ir lá e mudar aquele parafuso. Ou você organizar a sua vida para você vender um alimento diferente para o teu público. Você organizar a vida do teu cliente a partir daquilo que você oferece. Então, entenda que tudo depende de você, não depende do teu cliente. Depende de você, não depende do teu líder, do teu chefe, do teu patrão. Tá? Tem que passar credibilidade. Geveldowski. Bom dia, poderia falar mais sobre o seu curso? Estou muito interessada. O Sintonia, ele tem várias linhas de pensamento. O que ele vai trabalhar muito é conhecimento, consciência e o entendimento da energia, tá? Então, quando você olha para as coisas como energia, as coisas fluem numa outra dinâmica. Então, vou pegar a Carla, que está falando que o curso é maravilhoso e indica sempre.
A Carla e o João, eles tinham um produto. E a gente conversando na beira da piscina, isso já ficou um clichê pra gente já. Eu dei uma sistematizada ali conversando com eles, e eles pegaram a ideia, e hoje eles estão, inclusive, se vendendo para fora do Brasil. Isso eu estou falando em termos de empresa. Em termos de pessoa, eu tenho vários funcionários, eu tenho vários clientes que se requalificaram, mesmo não tendo toda essa qualificação que o mercado muitas vezes exige. Mas eles mostraram o potencial. O Sintonia, ele trabalha com a ideia de que você tem muito mais a oferecer. E que todo o sistema criou você na média. Então você aprendeu a tirar 7 na escola, 7 na faculdade, oferecer uma média 7. E o Sintonia, ele olha para a tua energia, ele olha para a tua potencialidade e faz com que você exija mais de você mesmo. Não é um coach, ele é uma visão energética de si mesmo. Da onde você trabalha e das coisas que você faz. A Roberta, ela do norte do Paraná, eu sempre esqueço a cidade que ela é uma bancária e ela veio fazer o curso para entender mais o que ela fazia. Então ela é bancária e trabalhava com coach, por exemplo. E ela veio para aprofundar o trabalho de coach dela com o trabalho energético. Ela inverteu. Hoje ela trabalha, além do banco, ela trabalha em empresas a partir do banco que querem crescer. E ela está dando um resultado fantástico. Então ela encontrou um outro nicho de mercado dentro do Sintonia e dentro da área de atuação dela. Então o Sintonia, ele acaba mexendo nessas estruturas de você saber aquilo que você pode mais. Ele acaba mexendo com aspectos da tua vida que você tem uns insights em que você pode mais. Como a minha sobrinha, por exemplo, que ela sabe que ela é uma boa cozinheira e ela vendia várias coisas. E aí quando nós estruturamos o marketing dela e a linha de produção dela, ela deu um salto de vendas muito grande. Então, é saber o que nós temos, é usar as ferramentas que nós temos, é usar aquilo que nós temos de capacidade. Então, o Sintonia, ele acaba não acrescentando nada de novo daquilo que você é, mas ele acaba trazendo luz para aquilo que você é. Eu acho que isso define muito bem o Sintonia. O Sintonia, ele traz luz para aquilo que você é. Ele traz luz para aquilo que você tem capacidade de fazer e mostra para todo mundo. Então, é essa ideia que tem de Sintonia. Respondi para ti, gata? Me dá um feedback aí, por gentileza. Eita, pausou aqui. Respondi. Que tal fazer o módulo Aula do Sintonia direcionado só para o profissional? Seria show. Dá para fazer, gata. O último curso que a Carla participou foi só para profissional. Só para profissional. Dá para colocar isso, tá? Eu vou fazer uma aula daqui uns dias, uma aula para apresentar um pouco da estrutura do Sintonia. Quem quiser participar dessa aula, já deixa no direct as informações para eu mandar o convite. Vai ser pelo Zoom para que possam tirar dúvidas e entender o processo todo, tá? A Solange Villani, o Sintonia faz com que a pessoa olhe para dentro de si mesma, a partir disso expande a consciência para um olhar diferente para a vida. A Solange, quem quiser terapeuta também, a Solange, ela é ótima, tá? Então, se de repente o Paulo não tiver tempo, o Paulo estiver ocupado, pode falar com a Solange também, com a Carla Farrapa, que são pessoas que entendem do Sintonia, olham o Sintonia, fazem a coisa acontecer na vida das pessoas. E a Solange agora está se capacitando mais ainda com outros cursos, com outras ferramentas, e está cada vez mais poderosa, né? Pessoal, respondido. O que vocês tiverem de dúvida, então mande no direct. Eu vou, daqui uns dias, daqui uns 10 dias mais ou menos, fazer uma aula pelo Zoom,
Mas para tirar dúvida, eu vou explicar um pouco do que é o Sintonia e fazer com que entendam melhor e vejam as possibilidades e as capacidades. A partir do Sintonia, a Solange, não só, mas também, a partir do Sintonia, a Solange mudou muita coisa na vida, né, Solange? Deixar o medo de lado e tomar algumas decisões é muito, muito importante na vida da gente, é dar luz para aquilo que é mesmo. Então, assim, agora foque naquilo que se tem, faça as coisas acontecerem, que o céu não é o limite. O Sintonia trabalha com vários pontos de vista, o Sintonia trabalha com várias dimensões, e essa aqui é só uma delas. Então vamos fazer as coisas acontecerem numa outra proporção. Luciana falando eu quero, a Luciana já está quase inscrita, já está com o nome na lista. Eu acredito, Lu, que você vai utilizar muito do Sintonia para as coisas que você quer. Eu acho que vai dar uma acordada boa, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem, eu vou, na próxima terça, então, eu falo do Sintonia, eu vou deixar felicidade para um próximo momento. E na semana que vem eu falo sobre o Sintonia, então. Tá bom? Pessoal, final de semana chegando, sexta-feira já tá aí. Eu não tenho certeza se eu consigo fazer a live no sábado, porque tem outro projeto acontecendo, e aí vem um pessoal de fora para agilizar tudo que vai estar acontecendo aqui. E eu não tenho certeza se eu consigo fazer, mas pelo menos alguma informação eu passo para vocês. Dentro da visão espiritual, a prosperidade também acontece e nós temos que estar atentos para isso. A ideia dessas lives é trazer um pouco de luz para o pensamento que vocês já têm e fazer com que essa luz ela cada vez mais crie espaço para as coisas acontecerem. Tem uma outra ideia que eu gosto muito, que para o pintinho, para o frango nascer, ele precisa quebrar de dentro para fora. E aí quando quebra de dentro para fora, a luz entra e a gente cresce. Então eu acredito que nós temos que sair do dentro para fora. E isso é com todas as situações. Então nós temos que sair do útero, da zona de conforto que nós estamos, para fazer a coisa acontecer. Muitos de nós ainda estamos presos ao útero materno de uma certa forma que a luz entra aos poucos e nós precisamos sair disso. Nós precisamos quebrar a casca do ovo, a placenta e começar a viver pelas nossas próprias pernas. Então, como a Graziele fica meio de orelha em pé comigo, temos que começar a matar emocionalmente os pais, começar a matar emocionalmente as mães, começar a matar emocionalmente as pessoas que nos aprisionam. E sobre matar emocionalmente, eu falo então na próxima semana, tá bom? Pessoal, obrigado, bom final de semana para todos e espero encontrá-los no sábado. Vamos ver se eu consigo. Tchau, tchau.